Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu sou o pastor Gesiel Gomes e estou de volta para lhes apresentar dificuldades bíblicas e suas soluções. Hoje eu estou entrando no 8º volume desta série especial. Muito bem, agradeço a Deus e agradeço também a você, meu irmão, minha irmã, que está me apoiando e está visualizando esta página. Eu ficaria muito agradecido se você pudesse colaborar comigo da seguinte maneira. Inscreva-se neste canal e vá naquele sininho que aparece, por favor, a fim de que você seja notificado cada vez que eu trouxer uma página como esta, ou uma mensagem bíblica, um vídeo, alguma coisa. Você sempre terá prioridade na recepção desta informação. Muito bem, hoje nós vamos começar pela dificuldade de número 38 da nossa série. Eu tenho 5 dificuldades para explanar hoje. Vamos começar? Bom, a Bíblia diz aqui, eu estou com a Bíblia aberta em Gênesis capítulo 6, diz assim, versos 1 e 2. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Qual é a dificuldade que existe aqui? Há muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de compreender, de assimilar, de entender em caráter definitivo quem são esses filhos de Deus e por que essas chamadas de filhas dos homens. E uma ideia muito corrente, muito divulgada, é que esses filhos de Deus eram anjos. Bom, em primeiro lugar eu quero lembrar que anjos são seres espirituais e não possuem corpo físico. E é muito difícil imaginar que um anjo, caído ou eleito, possa se deixar motivar, se deixar fascinar por uma beleza física, por uma beleza relacionada com o corpo, já que eles vivem numa dimensão muito diferente, muito superior, que é a dimensão espiritual. Mas eu gostaria de lhe apresentar, meu irmão e minha irmã, algumas razões porque eu não creio que esses filhos de Deus hajam sido anjos. Primeiro, olhe bem. Filhos de Deus são usados em várias recepções da Bíblia. Tudo bem. Jesus é chamado de Filho de Deus. Ele é, na verdade, Filho de Deus. Israel, que é o povo da aliança de Deus, às vezes é chamado de Filhos de Deus. Jeremias, capítulo 3, versículo 19, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1, etc. E, naturalmente, os seguidores fiéis a Cristo também são chamados de Filhos de Deus. João capítulo 1, versos 11 e 12, Romanos capítulo 8, versículo número 14. Mas não há, assim, uma solidez na interpretação deste texto e de textos paralelos, segundo a qual os filhos de Deus hajam sido anjos. Olhe, no caso específico desses filhos de Deus mencionados aqui, anjos caídos sendo chamados de filhos de Deus? Deus não daria autorização para demônios se materializarem e coabitarem com mulheres. Você sabe que mesmo no mundo dos anjos caídos, eles não podem ir além dos seus limites, a não ser que tenham permissão de Deus. Nem Satanás pode tocar num crente se Deus não lhe permitir. É muito bom lembrar que existe um dos princípios básicos da criação de Deus, é este: segundo a sua espécie. Deus criou os seres humanos, eles reproduzem segundo sua espécie. Deus criou os animais, são variados, são muitos, e existem segundo a sua espécie. Gênesis 1, 27. Isso significa que há limites na medida em que eles podem se reproduzir. Se os anjos são criaturas assexuadas e imortais, como Jesus falou, se eles não têm forma física e não têm necessidade de perpetuar sua espécie,
não parece provável que eles pudessem se reproduzir, mesmo que quisessem, e principalmente usando elementos do reino humano. Não há referência nas escrituras a anjos caídos tendo um corpo. Mais uma coisa, a geração de pessoas humanas está absolutamente vinculada ao relacionamento de dois seres humanos, muito mais que gênero, de sexos distintos, naturalmente. Então vem a pergunta, então quem eram esses filhos de Deus? Eu creio firmemente que a expressão filho de Deus se refere aos descendentes de Sete, uma linhagem piedosa, mas que se deixou encantar pela beleza das mulheres, descendentes de Caim. Aí faz sentido. Homens achando mulheres bonitas. E então vieram se casar com aqueles que rejeitaram a Deus e levaram a uma maldade muito maior. Os capítulos 4 e 5 de Gênesis traçam essa linha divisória entre as duas linhagens, de Sete e de Caim. E ao longo de toda a Bíblia essa dualidade existe. É bom lembrar que Deus mais tarde proibiu os israelitas de se casarem com mulheres cananeias. Êxodo 34:16, Deuteronômio capítulo 7, versículo 3. Passo agora para a segunda dificuldade de hoje, que é a de número 39. A dificuldade que algumas pessoas têm se relaciona com dois versículos da Bíblia. Primeiro, Êxodo 20, verso 12, diz assim, é o quarto mandamento da lei de Deus dada através de Moisés. Honra a teu pai e a tua mãe. Lucas 14, 26, Jesus falando, se alguém vier a mim e não odiar a seu pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. A dificuldade que as pessoas encontram é porque no Antigo Testamento, em Êxodo, Deus mandou honrar a pai e mãe. Jesus admite que a pessoa chegue ao extremo de odiar seu pai e sua mãe. Como é que nós vamos tratar essa dificuldade? Da seguinte maneira. Primeiro, enquanto Êxodo, o Decálogo, apresenta apenas pai e mãe, honra a teu pai e a tua mãe, a passagem de Lucas é mais abrangente, é mais extensiva. Ela menciona pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, etc. O conjunto de familiares. Pois bem, a segunda coisa que temos que observar é que o contexto é muito diferente. O contexto de Lucas é Jesus está falando para pessoas que precisavam decidir segui-lo com a convicção de que Jesus seria a sua prioridade. É um contexto diferente da passagem de Êxodo, quando Deus está disciplinando questões literalmente familiares. E o uso que Jesus fez da palavra ódio serve para deixar claro o seguinte: o amor do crente por Cristo deve ser tão forte e mais forte que qualquer outro tipo de amor, mesmo por parentes próximos. E isso em comparação com o seu amor para com o Salvador, que não pode ser medido em nenhuma circunstância e não pode estar a paralelo de qualquer dimensão. Jesus está dizendo aos seus ouvintes que se alguém realmente quer fazer dele o Senhor, ele, Jesus, deve ser o primeiro e deve ter o primeiro lugar em sua vida. Passo agora à dificuldade número 3, que é a de número 40. Mateus 16, 28 diz assim: em verdade vos digo que alguns que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. E há pessoas que continuam lendo os evangelhos e perguntam, mas Jesus já veio no seu reino? E ligam esta passagem, esta profecia de Jesus, à sua volta triunfante. E dizem, 2000 anos já se passaram e Jesus não voltou. É uma dificuldade para essas pessoas. É muito simples resolver isto. Basta ler os versículos seguintes. Depois de Mateus 16, 28, imediatamente vem Mateus 17, verso 1. Sabe de que fala Mateus 17? Fala da transfiguração. Jesus está falando com 12 discípulos e diz, alguns não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vir em seu reino. Alguns. No caso eram 3.
Porque Mateus 17 fala da transfiguração, e no Monte da Transfiguração se cumpre essa profecia, quando Jesus veio manifestando a sua glória como parte do seu reino espiritual. Vamos para outro assunto que envolve também certas dificuldades para algumas pessoas. É a de número 41 e hoje é a de número 4. Levítico capítulo 19, 28 diz assim: não imprimireis qualquer marca no vosso corpo. Todo mundo entende que se está falando de tatuagem. E agora? É possível aceitar este versículo como proibição permanente, multimilenar, para as pessoas fazerem tatuagens? Primeiro, as tatuagens hoje são mais populares do que nunca, em muitas partes do mundo. Eu creio que você sabe que o número de pessoas com tatuagens aumentou dramaticamente nos últimos anos. Se bem que antigamente as tatuagens eram usadas principalmente por delinquentes e por pessoas rebeldes. Como só existe uma passagem tratando deste assunto, eu não posso considerar este versículo uma doutrina. Mas como está na Bíblia, eu não posso ignorar. Se uma criança deseja fazer em seu corpo uma tatuagem, é bom lembrar Efésios 6, 1 e 2. Honra teu pai e tua mãe. Se um menor de idade fizer uma tatuagem em violação ao desejo de seus pais, é biblicamente insuportável, porque tudo que é nascido de rebelião é pecaminoso. Mas se algum adulto dentro da igreja está inclinado a fazer uma tatuagem, eu sugiro que pense antes no seguinte. Vamos à Bíblia. Primeiro, leia cuidadosamente 1 aos Coríntios 10 e 32. Lá está escrito literalmente: fazei tudo para a glória de Deus. Responda-me uma pergunta. Tatuagem glorifica a Deus? Em que dimensão? Em que aspecto? Em que sentido? Segundo, qual é a motivação para fazer uma tatuagem? É para a pessoa se destacar? É porque está na moda? Etc. Se a tatuagem em si não vier a ser o pecado, a motivação para fazê-la pode ser pecaminosa. Tem mais. Nossos corpos, e não somente nossas almas, foram redimidas e pertencem a Deus. Você e eu sabemos que o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Até que ponto a tatuagem não compromete, não ofende a pureza, a santidade, a privacidade espiritual do templo do Espírito Santo? Então este assunto deve ser uma questão de reflexão individual e de oração honesta diante de Deus. Número 5 e última dificuldade para hoje. Muitas pessoas enfrentam este dilema. É a dificuldade número 42 no cômputo geral. O dilúvio foi local ou foi global? A descrição da arca que Deus mandou Noé construir sugere universalidade. Gênesis capítulo 6, versos 14 e 16. Agora eu tenho uma pergunta. Por que uma arca, eu vou usar uma linguagem moderna, por que um navio tão grande seria necessário se a enchente, se o dilúvio fosse apenas local? Nós somos informados de que o dilúvio cobriu todas as altas colinas e montanhas. Gênesis capítulo 7, versos 19 e 20. Existem cerca de 30 expressões encontradas em Gênesis capítulos 6 a 9 que sugerem, que indicam, que apontam para o fato de que o dilúvio foi mundial. Agora uma pergunta. Se o dilúvio foi apenas local, por que Noé teve que se dar ao trabalho de construir a arca, de juntar ali de todos os animais? Por que não simplesmente migrar para outra área? Não era muito mais fácil? Não era muito mais prático? Finalmente, eu quero lembrar que o Novo Testamento, da mesma maneira, indica que o dilúvio foi global. Você pode ler 1 Pedro 3 e 20.
2 Pedro capítulo 2, verso 5 e capítulo 3, versos 5 e 6. Evidências geológicas, meus irmãos, e fósseis também mostram e comprovam que o dilúvio foi universal em sua extensão. Esperamos que as dificuldades aqui relacionadas tenham ajudado você de alguma maneira e agradeço mais uma vez àqueles que estão compartilhando este canal para que mais pessoas também possam acompanhar o desenvolvimento desta série, especialmente sobre dificuldades bíblicas e suas soluções. Para concluir, hoje eu tenho o prazer de informar que ainda está vigorando aquela minha oferta de 50% para quem adquirir o curso bíblico online, a Teologia do Espírito Santo. Não perca, é para o seu bem-estar. Já que você está aqui é porque você é sério, você é séria. Já que você está aqui é porque você está interessado em coisas importantes. Você não é daqueles nem daquelas que estão atrás de fake news, de notícias apenas de fantasia, de notícias psicologicamente atraentes. Você quer mesmo é Bíblia, você quer mesmo é instrução. Então vá ao meu site www.pbsgesielgomes.com e adquira o curso bíblico online, a Teologia do Espírito Santo. Obrigado, meus irmãos, obrigado, minhas irmãs, o Senhor seja com todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor tenha misericórdia de ti, desde agora e para todo sempre. Amém. Até o próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.